Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, dando sequência ao estudo do livro de Mateus, desta vez, agora no capítulo 7, né? E nessa jornada do Sermão do Monte. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, na descrição desse vídeo vai ficar ali a playlist. Estamos apenas no início e este é o 7º capítulo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ajude a tornar o canal relevante na plataforma do YouTube, sendo assim também um missionário nas redes sociais. Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 5 e depois a gente comenta. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O que está sendo condenado por Jesus é a hipocrisia. Alguém que condena as pessoas, mas tem pior pecado do que elas. Devemos julgar segundo a reta justiça que procede de Deus, conforme a sua palavra. Esses versos é muito mal usado para acoitar as perversões de alguns que se dizem crer em Jesus para poderem continuar com suas vidas pecaminosas. Mas a Bíblia deixa claro qual deve ser o nosso proceder com tais pessoas, como está escrito em Mateus, no capítulo 18, palavras do próprio Senhor Jesus, e também em 1 Coríntios, capítulo 6. Devemos julgar segundo a reta justiça, e não segundo o meu próprio entendimento. O molde a ser seguido não sou eu, mas é o Senhor Jesus. Então é esse tipo de julgamento hipócrita que ele condena, e não o julgamento conforme o que está escrito na palavra de Deus. Verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Não adianta debater com aqueles que não querem a Deus, aqueles que rejeitam a sã doutrina. Versos 7 ao 12. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Temos um Deus todo-poderoso, que é um Pai de amor, e não nos negará as boas dádivas dessa vida e nem do porvir. Contudo, é bom se atentar ao verso 12, a condição para isso, ou seja, guardar a lei de Deus, a lei áurea, a lei do amor. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A porta, o caminho que conduz à salvação são estreitos e são poucos os que se salvarão. Ninguém pode agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que, infelizmente, a maioria estará perdida. Apocalipse 22, versos 7 ao 9. E agora, Mateus 7, verso 15 ao 23.
Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Falsos profetas. Todo o ensino deve ser comparado com as Escrituras Sagradas. O próprio Senhor Jesus disse, eu não ensino nada de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Esses falsos profetas praticam iniquidade. Portanto, não guardam a lei de Deus. Eles não fazem a vontade de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. É dito que aquele que não guarda os mandamentos de Deus é mentiroso. E Salmo 40, verso 8, o salmista diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. É triste, mas infelizmente muitos estão na igreja ensinando o erro e darão conta disso no juízo. Versos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O segredo é ter relacionamento com Cristo, ouvir suas palavras aqui na Bíblia e obedecer, praticar. Estudamos a Bíblia para pôr seus ensinos em prática na nossa vida, e aquilo que vai contra nossos gostos devemos orar a Deus e confessar nossos pecados. Coisa que os falsos mestres religiosos não fazem. Por isso, é dito no verso 23, nunca vos conheci. Porque eles não oram confessando seus pecados, oram apenas para receber as bênçãos, e é o diabo quem opera neles, visto que não guardam a lei de Deus, antes praticam iniquidade. Mas, quando estamos firmados na rocha eterna, praticando seus ensinos, então, quando vêm as tentações e as provações, resistimos em nome de Jesus. Aleluia. Verso 28 e 29, para encerrar. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. Ensinava sobre as Escrituras como elas são, desmascarando os falsos ensinos e tradições errôneas dos hipócritas da época. E assim devemos ser hoje. Estudarmos a Bíblia e ensiná-la como ela é, para desmascarar os sofismas e enganos do diabo nesses últimos dias, porque só temos segurança na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo no capítulo 8, quando estudaremos o capítulo 8 de Mateus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.